transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Peço a Jesus que me inspire, aos guias também que me inspire, para ser um bom instrumento do que vou falar. Eles me pediram, o pessoal me pediu para falar sobre os medos. Medos é um tema que deu um livro, né? Eu escrevi um livro inteiro sobre medos, fobias e pânico, é um tema bastante extenso, mas eu vou tentar reunir assim um pouquinho sobre o tema medos, que eu acho que é uma coisa que aflige de uma maneira meio... De repente tem sempre alguém que tem um medo grande ou um medo pequeno, mas a gente tem os medos. Uma coisa importante para entender sobre os medos é que é normal ter medo, tá? Tem gente que às vezes fala, mas é normal ter medo. Claro, veja, o medo e a ansiedade fazem parte da nossa natureza. Então nós nunca vamos deixar de ter ansiedade e nem o medo. Aí tem gente que fica assim, mas como? Nunca vou me livrar da ansiedade? Não, não vai. Porque tanto a ansiedade como os medos, elas estão relacionadas com a nossa maneira de pensar. Nós aprendemos ao longo da nossa vida, às vezes uma maneira muito preocupante de pensar, né? E tem gente que valoriza demais. Quanto mais preocupada a pessoa for, quanto mais dramática, dá a impressão que ela é uma pessoa assim, muito interessada no outro. E, gente, sinto informar, não é não. Porque quando a gente só se preocupa, a gente não age, tá? E o que efetiva as coisas na nossa vida são as ações e não as preocupações. Eu sou psicóloga, trabalho aqui há mais de 35 anos com pessoas e tenho muita experiência nisso, posso dizer, principalmente com mulheres, e percebo que as mulheres são muito ansiosas, muito preocupadas, muito tensas, muito tudo, porque elas se preocupam, elas absorvem um monte de cobranças e pressões e com isso elas vão gerando muita ansiedade. Então veja, a ansiedade e os medos são meio que resultados da maneira como a gente pensa. Por exemplo, se a gente está pensando em fazer uma viagem, digo, não, fazer uma viagem é bacana, então eu me preocupo com o hotel que eu vou ficar, a mala que eu vou fazer, é uma coisa que aparentemente é gostosa. Mas se eu começar a pensar em tudo que de bem terrível pode acontecer nessa viagem, como nós vamos nos sentir? Nós vamos nos sentir tensos, ansiosos, amedrontados, e tem gente que desiste da viagem, porque realmente ele pensou tanta coisa negativa. Então, veja bem, a gente tem uma linha de pensamento, que eu sei que é complicada, porque a nossa mente é muito tagarela, mas nós temos uma linha de pensamento que normalmente é catastrófica, normalmente é negativa. Tem gente que acha que a pessoa precisa, sim, se preparar para o pior. Gente, nada mais terrível. Por quê? Porque a hora que você, entre aspas, se prepara, você está delineando uma linha de pensamentos catastróficos, amedrontadores, e você vai se sentir agoniado. Essa é uma lei da psicossomática, tá? Então a gente precisa, no sentido de trabalhar os nossos medos, entender também como nós criamos. Essa onda, isso que está acontecendo nesse momento de transição planetária, eu sei que está pesado, está violento, mas veja, é assim que é, tá? A gente está aqui, nós precisamos estar, ninguém nasce na hora errada. Então nós precisamos estar. Então tem uma parte, eu não vou lembrar agora o número do Salmo, mas diz assim, o amor perfeito expulsa o medo. O que seria isso? A confiança de que você está no lugar certo, que você tem as atitudes certas, que você vai fazer o que é possível e que a gente deveria estar nu aqui agora. Não tem aquela passagem que diz, ao dia de hoje, a própria preocupação de hoje? Quer dizer, de amanhã é outra história. Mas quem é que fica no hoje totalmente? Se nós ficássemos, nós não seríamos nem tão ansiosos, nem tão medrosos. Os medos normalmente são, então, tem os medos neuróticos? Tem. Parte desses que eu falei, a preocupação, aquela ideia de pensar sempre no negativo, não se preparar para o pior, são os nossos medos neuróticos. Os medos preservadores, eles fazem bem. Sabe por exemplo, uma pessoa que não tenha medo de nada, a gente poderia chamar de suicida em potencial, porque ele não tem medo, ele se arrisca o tempo todo, ele não valoriza a vida.
Então o medinho, de repente você chega numa parte assim bem alta, sabe, você dá aquela olhadinha básica e se afasta, quer dizer, preservador, tá? Uma situação nova que eu ainda não vivenciei, um local novo, sem dúvida que um certo medo é normal. O que a gente não pode é exagerar na dose. Como eu sempre falo, quando você pensa de uma maneira muito negativa e muito pessimista, você visualiza tanto os acontecimentos negativos que na nossa natureza acontece uma defesa emocional, que é qual? A paralisia. Quer dizer, se você, por exemplo, começa a pensar em tudo que de bem terrível pode acontecer numa situação, o medo entra como uma paralisação, é uma defesa emocional. A natureza coloca o medo ali para dizer, melhor não ir, né? Já que vai ser tão terrível. Então, olha como é importante a gente organizar a nossa mente. Se eu penso em tudo que de bem terrível pode acontecer, eu preciso também pensar todas as possibilidades positivas. Porque até segunda ordem, gente, amanhã nós não sabemos. Por mais que a gente queira achar que o dia de amanhã eu sei, porque eu tenho uma rotina e tal, nós não sabemos. Mas se nós pensarmos no amanhã de uma maneira horrível, nós não vamos sair de casa. Então a gente precisa sempre equilibrar, né? Um pouco do positivo, um pouco do negativo, mas no fundo estar no aqui e agora, que é o momento onde nós vivemos. Então o medo, ele diz assim, cuidado, presta um pouco de atenção, calma, né? É meio que como aquele alertazinho vermelho que aparece no painel do carro, para a gente prestar atenção. Mas eu queria falar assim, a gente tem algumas origens, tá, dos nossos medos. Muitos dos nossos medos são de vidas passadas. Tá? Eu tenho visto, por exemplo, muitos quadros de síndrome do pânico e de crises de ansiedade generalizada, onde a raiz está lá em vidas passadas. É como se a pessoa tivesse vivenciado uma consciência de muitos erros, onde ela acha, né, que cometeu muitos erros, ela não se perdoa. Então o medo de errar de novo, o medo de ser injusto de novo, faz com que ela se cobre tanto, né, que ela vira uma perfeccionista de carteirinha. E no momento em que essa pessoa é um cobrador inveterado, idealista, ou um perfeccionista exagerado, ele vai desenvolver uma síndrome do pânico. É impressionante. Por quê, gente? Porque sai do natural. Então aquela postura autêntica, genuína, que nós temos por natureza, na personalidade neurótica, não temos. Quer dizer, isso é transformado numa cobrança muito grande, numa pressão muito grande. Então aquela pessoa que se cobra muito, que se coloca sob pressão, que é idealista demais, fatalmente ela vai desenvolver essa crise de ansiedade generalizada, essa síndrome do pânico, e como eu sempre falo, tem gente que fala assim, tive uma síndrome do nada. Gente, não é assim que acontece. Vamos imaginar que aqui dentro do nosso peito tem uma espécie de um copinho. Cada coisa que a gente pensa, cada coisa que a gente faz, uma gotinha vai lá para dentro. Então, uma personalidade cobradora e autopressionadora, ela gera muitas gotas de insatisfação, de desrespeito, de preocupação, de tensão. Só isso, né? Tem uma última situação que vai transbordar o copo. No momento em que essa gota transborda o copo, um último pensamento ansioso, uma última notícia na televisão, aquela que o Datena falou, desencadeia a crise de pânico. Então, veja, não é do nada. A gente precisa se responsabilizar, sim, pela nossa maneira de pensar. Então, uma das raízes tem a ver com vidas passadas, a outra tem a ver com experiências traumáticas. Sem dúvida que uma pessoa, por exemplo, que tem medo de, vamos supor, de cachorro, a gente vai investigar, ela foi mordida na infância por um cachorro. Então, pensa, uma criança pequenininha, um cachorro mais ou menos grande, morde essa criança. Normal que ela fique traumatizada? Sim, tá? Mas nós podemos trabalhar esse medo lá na frente. Eu tinha uma cliente, ela tinha medo de taturana. Era um negócio tão neurótico que quando ela via uma taturana, ela paralisava. Não interessa onde que ela estivesse, se ela estava no meio da rua, vindo um caminhão, ela paralisava. Então nós fomos trabalhando esse medo gradativamente.
E nós chegamos assim num ponto interessante, às vezes os nossos medos de animais. Eu comecei a falar do cachorro por conta de uma experiência traumática. A criança pequenininha, o cachorro grande e tal. Agora vamos pensar numa barata. Quem tem medo de barata? É interessante, né? Tem várias fontes aqui, tá? Quer dizer, o medo da barata tem uma coisa do nojo, do asco, que é uma coisa arquetípica, está no nosso inconsciente coletivo, sim, tudo bem. Mas tem muito de neura também, que é mais ou menos assim. Esse é um dos pontos já da dica que eu estou expondo aqui no final da palestra. Mas uma dica legal para quem tem medo de um bicho, por exemplo, de um inseto, é dar uma voz para o inseto. Gente, não fiquem com nojo, tá? Mas vamos lá. Se nós fôssemos uma barata, como nós seríamos? A barata falando dela. Ela vai dizer, eu sou uma barata. Eu sou ágil, eu sou rápida, eu sou esperta, eu tenho anteninhas, sabe? Eu percebo as coisas de longe. Olha quanta coisa boa que a barata tem. Então veja, se você der, vamos fazer esse exercício, gente. Você pensa no bicho e você dá uma voz para ele falar dele. Você vai perceber que tem tanta coisa interessante que é sua. Ponto interessante aqui. Quantos medos eu já trabalhei de lagartixa, de cachorro, de gato, de leão e daí vai. Porque a pessoa projetava lá naquele bicho o que ela era e ela nunca deixou ela ser. Você pega, por exemplo, uma pessoa autêntica, assim como a natureza autêntica, solta, livre, aberta. Sabe aquela coisa que a gente coloca meio entre aspas, porra louca, né? Aquela coisa rica e tal. Aí essa pessoa, ela tem uma educação contida, repressora, não pode isso, não pode aquilo, tem que olhar para tudo, olha para tudo. Como essa natureza vai crescer? Porra. Aí ela desenvolve um medo de barata, de lagartixa. Porque aquele bichinho lá está mostrando coisas dela. Muitos dos nossos medos têm a ver com essa projeção. Tá? Eu acho que não custa nada fazer uma experiência, porque quanto mais você percebe de você e você reintegra, né, resgata isso, o medo vai embora, porque essa é a função do medo. O medo neurótico, ele aparece para mostrar para a gente alguma coisa, mostrar que a gente tem um potencial, mostrar que a gente tem uma força que nós não estamos usando. Exemplo, claustrofobia. Muita gente que tem claustrofobia são pessoas extremamente contidas, autossufocadoras. Aquela pessoa que se controla ao máximo, ela tem vontade de falar, ela não fala, ela tem vontade de fazer, ela não faz. Uma pessoa autocrítica. Aí quando ela começa a perceber o autossufoco que ela se coloca por conta das atitudes dela, ela melhora da claustrofobia. Eu tive uma cliente, arranjou um emprego numa empresa, 25º andar, claustrófoba, não pegava um elevador nem por decreto. O que ela fazia? Subia os 25 andares uma única vez no dia, lógico. Levava a comida, comia lá, fazia tudo lá, para depois só descer. Aí ela foi para terapia. Ela tinha umas atitudes com ela mesma tão sufocantes, que quando ela foi percebendo isso e trabalhando o que a gente chama de aproximação sucessiva com relação aos nossos medos, ela toma elevador. Ela até mora hoje num prédio no 18º andar. Olha que legal. Mas então, é muito interessante a gente perceber como nós temos medos que aparecem na nossa vida querendo mostrar alguma coisa pra gente. Tá? Às vezes nós temos medos por crenças, por superstições. Sabe aquela coisa? Eu tinha um cliente, o cara dizia assim, tomar café, você tem que esperar 2 horas, não pode tomar água depois. Por quê? Minha mãe dizia que dava, sei lá, ele usava uma palavra nordestina, como se fosse uma cãibra. E ele não tomava mesmo. Sabe aquela pessoa, 2 horas depois ele contava no relógio porque ele não podia tomar água? Outra, levantar e colocar o pé no chão descalço era um problema incrível também. Então ele não fazia. Quer dizer, quantas ideias a gente trouxe da nossa educação, em termos de crenças, em termos de superstições, que a gente não questiona, né? Outras coisas que podem gerar os nossos medos, às vezes você assiste um filme de terror
pegar uma pessoa sensitiva, né? Que não sabe ainda que é médium nem nada, ele assiste um filme de terror desses bem catastróficos. É suficiente, ele não dorme mais no escuro, né? Não fica sozinho em casa, nem... porque ele fica pensando, a qualquer momento ele vai ver alguma coisa e vê, essa é a parte mais legal, e ouve, porque ele tem uma sensibilidade. Mas ele morre de medo, quer dizer, enquanto ele não for lá estudar a história, tentar se autoconhecer, compreender um pouco a respeito de si mesmo, vai carregar o medo, né? Tem gente que tem medo do Freddy Krueger, interessante isso. Outras coisas interessantes, o desconhecimento, por exemplo, medo de terremoto, medo de tsunami. Gente, no Brasil não tem. Por mais que a gente quisesse ter, não tem. Quer dizer, por quê? Porque não, geograficamente não tem essa possibilidade, né? Mas tem muita gente que tem medo de terremoto, né? Quando teve aquela história do tsunami, alguns anos atrás, clientes na época me procuraram com medo assim danado, porque se acontecer aqui, tem gente que vendeu a casa na praia, porque podia ter um tsunami a qualquer momento. Então a informação, como às vezes ela é importante, né? Que a gente entenda onde nós estamos, quais as possibilidades de um raio cair na nossa cabeça. Então essas informações são importantes. Como, por exemplo, uma pessoa contrai o vírus da AIDS, né? Às vezes a falta de informação fez e faz ainda com que muita gente se afaste de pessoas que gostam, inclusive, porque tem medo, ela não sabe como contrai. Então aí vem o saber, o se informar. Como é legal se a gente puder, né, trabalhar melhor isso. Outra coisa a respeito dos medos, gente, é que às vezes uma pessoa desenvolve um medo porque ela quer se paralisar. Pode parecer besta pra caramba isso, mas não é não, viu? É o que eu chamo de resistência. Então, por exemplo, o medo, ele precisa ser questionado. Cada caso é um caso, cada medo é um medo, a gente pode dar várias dicas, vocês podem comprar o meu livro, Medos, né? Mas é aquela história, cada caso é um caso. Mas muitas resistências, muitas situações de empacamento na vida da pessoa, porque apareceu o medo, é porque ela realmente não quer seguir. Então, exemplo, o medo de dirigir. Eu tenho pessoas, por exemplo, já tive clientes que tiraram a carta lá com 18 anos, dirigiram alguns anos, e depois desenvolveram o medo de dirigir. Como é que desenvolveu o medo de dirigir, gente? Esse medo apareceu mais ou menos naquela linha, como um potencial que a pessoa tem, ela não usa. É mais ou menos aquela pessoa que entregou a vida dela para alguém. Ela delegou, tá, para ela, para outras pessoas cuidarem dela. Então ela ficou assim tão irresponsável, digamos, consigo mesma, que aí aparece o medo de dirigir. Ela diz, eu não dirijo porque eu tenho medo. Não é bem assim. O medo de dirigir, ele envolve justamente a capacidade de direcionar a própria vida. Tanto que quando a gente tem um sonho, por exemplo, com o carro é uma extensão nossa, né? O carro nos representa no sonho. Então, o medo de dirigir representa isso, né? Eu não tenho coragem, eu não quero assumir as rédeas da minha vida. Então, é interessante como a gente pode e deve questionar os nossos medos. Tem alguém aqui que queira me dar uma ideia de um medo para eu trabalhar? Por exemplo, Medo de dirigir? eu queria a carta, tudo bem. Nunca cheguei a pegar o carro para ligar sozinha. Sentava no Uma banco, pergunta bem sentava- prática para você. O que tem de bem terrível na sua cabeça ao dirigir? O que pode acontecer de bem terrível? De bater, de machucar alguém. E se bater e machucar, qual a sua sensação? A pior? Perante a ideia de machucar, qual seria a sua pior sensação? E se morrer? O que tem de bem terrível nessa ideia? Para você. É o desconhecido? Eu tenho medo da água, com a janela. Onde? Mas o medo da água eu sei que é coisa de Tá. Olha,
Não querendo aprofundar, né? Nem dá. Mas normalmente essa sensação é porque você é muito controlador. De repente você quer controlar coisas que não estão na sua mão. Então tá aí uma coisa para você refletir. Se você retroage, quer dizer, percebe bem o seu campo de ação e fica com isso, você vai resgatar energias de direcionamento. Agora, quando a gente gasta toda a nossa energia querendo controlar o outro, a vida, o amanhã, o ano que vem, então, aí que entram alguns medos para nos mostrar. Então, o medo do desconhecido tem muito a ver com isso, né? Eu não sei, daqui a 5 minutos eu não sei. Mas, se eu tiver confiança em mim, na minha natureza de fazer algo, e nós temos essa capacidade, a qualquer momento a gente pode estar fazendo alguma coisa, nós vamos adquirir autoconfiança, autossegurança. E no momento em que você trabalha isso, muitos dos medos eles vão se desfazer. Né? Então, pensa um pouquinho. Gente, o tempo passa rapidinho, né? Mas eu queria falar um pouquinho como um pouco de dica aqui para a gente trabalhar os nossos medos, né? Uma coisa importante é diminuir a nossa imaginação, né? A gente tem, como eu falei, essa tendência meio catastrófica de ficar... nossa, é impressionante. Aquela ideia do e se acontecer? E se o fulano não for? E se for? E se ele falar? E se ele não falar? Sabe aquela coisa do e se e tal? E normalmente quando a gente pega essa linha, a gente vai entrar na catástrofe, a gente vai entrar nas ideias amedrontadoras. Então quando você tiver um pouco nisso e parar e perceber, você vai estar agoniado. Já vai estar. Então, volta, respira, aqui agora, tá tudo bem. Esse é um ótimo exercício. Sente o seu corpo aqui agora. Aí você, bom, agora, nesse momento aqui, eu vou me perguntar, eu estou preocupado com o quê? Tenta sentir a preocupação. Eu estou preocupada em não dar conta da reunião de amanhã, por exemplo. Aí pergunta, ok, nesse momento, aqui agora, o que eu posso fazer com isso? Rever o assunto, por exemplo, aprofundar, se preparar melhor. Esse é o ponto. Ocupe-se e não fique imaginando. É um trabalho interessante contra o medo. Procurar agir, né? Então, em vez de se preocupar. Refletir sobre o medo. É mais ou menos isso. Esse medo está me falando o quê? O que esse medo está me mostrando? Onde que ele me segura? O que ele está me impedindo? Para você perceber se você não está usando, deixando de usar, de repente, os potenciais, né? Uma coisa interessante também é investigar, né, como eu falei, dar voz, né, para a situação de medo do bichinho e investigar melhor aí o que ele quer dizer sobre vocês, mostram os potenciais. Outro aspecto interessante sobre os medos é a gente se perguntar, quer dizer, perante a situação de medo, aquela que eu mais temo, o que vai acontecer de bem terrível? Gente, na maioria das vezes, a gente lida com a situação. Por exemplo, uma pessoa estava me falando outro dia, perante essa crise, a coisa mais terrível que pode me acontecer, eu morro de medo de perder o emprego. Digo, e se perder? O que vai acontecer de bem terrível? O sujeito já estava tremendo, né? Em extrema ansiedade. Ele disse, pelo amor de Deus, nossa, sei lá, a coisa mais terrível, passar fome, né? A minha família vai ficar em dificuldades, a gente vai passar fome. Digo, ok, respira e tal. Agora vamos pensar, se você estivesse hoje passando pela situação, o que você faria? Nossa, eu ia ligar para o meu cunhado e ia pedir dinheiro emprestado. Não, o cara tá bem, ele é um bom empresário, dificilmente a firma dele vai falir. Falei, bom, então tá. Você solucionaria a situação? Sim. Então não vale a pena ficar pensando. Não é? Que tal isso? É uma coisa interessante. Eu penso que isso aqui, gente, lidar com os medos e com a nossa ansiedade é uma espécie de doutrinação. Sabe? A gente precisa perceber o caminho e resgatar a nossa natureza. Uma coisa interessante também, dentro da linha cognitiva, é fazer um processo de aproximação sucessiva. Exemplo do medo da barata. Pega uma
um desenho de barata, sabe? Deixa lá no canto da sala e fica olhando daqui. A hora que começar a gerar aquela ansiedade, você respira. Eu estou aqui dentro do meu corpo, a barata está lá, nem existe, é só uma gravura. E respira. A hora que você se acalma, um ponto para você. Traz a gravura um pouco mais perto. Até você chegar numa barata dentro de um vidrinho, né? E até você pegar um chinelinho, essa barata. Gente, isso dá. Parece meio engraçado, né? A moça da taturana, gente, ela conseguiu, viu? Venceu o medo da taturana, da lagartixa também. Então, quer dizer, é bacana a gente perceber isso. E uma coisa importante que eu acho que tem a ver com aquela primeira frase que eu falei, né? O amor perfeito expulsa o medo. Eu acho que falta um pouco de confiança. Sabe? Se nós entendêssemos, estivéssemos assim, um pouquinho mais de certeza sobre o amparo que a gente tem, a gente não estaria gastando tanta energia em ter medo. Sabe? Primeiro, eu acho que a gente não tem a confiança suficiente na nossa natureza. Quer dizer, você escolheu estar aqui, você escolheu tua proposta encarnatória, a tua alma sabe disso. Então, ficar quietinho e consultar essa natureza, isso te dá uma força, né? Perceber o amparo que a gente tem, que é magnífico a qualquer momento. Eu é que me ligo, sabe? Não é que eles me abandonam ou desligam, é a gente que não se conecta, que não se liga com o alto. A gente que não tem confiança na nossa natureza física mesmo, quer dizer, o físico, que tem reações, que tem percepções por conta dos nossos sentidos, o nosso sexto sentido, a nossa intuição, que se a gente deixar a nossa mente mais quieta, nós vamos ouvir, é a sensação de bem. Então tenta sentir. Você sabe, lá no fundo, às vezes as pessoas me contam casos, tipo assim, eu entrei numa esparrela fenomenal, mas eu sabia, você pensando naquele momento, eu sabia que eu não devia ter feito. Você sabia, mas você ouviu a direção? A maioria das vezes as pessoas sabiam, é impressionante. Elas sentiam que elas não deviam ir, que elas não deviam fazer, que elas não deviam estar naquele lugar, mas elas foram. Quer dizer, então, eu acho que está faltando aqui um pouco de treino, é o que eu chamo de treino de centralidade. Estar no aqui e agora, acalmar a mente, entrar dentro, sabe, ficar quieto, não se deixar levar pelos conteúdos externos. Eu acho que a gente deve respeitar muito lá fora o que o outro pensa, mas fazer um crivo interno, passar pela peneira, né, do sentir, eu me sinto bem com isso, me sinto. Então, gente, é o aviso da natureza. A coisa ficou meio confusa, você olha e fala, tá legal, tá pesado, não vá, não faça, adia, pensa melhor, porque a sua natureza está mostrando, não é o caminho, né? Então eu acho que a gente tem muito para aprender com essa autodoutrinação nossa, né? Quer dizer, rever as nossas crenças, rever as nossas posturas de fé, de confiança, fazer um pouco mais a nossa parte, para o bem. Quer dizer, eu vou fazer a minha parte, se o outro gosta ou não, é o outro, não desvalorize o que você fez porque o outro não aprovou, sabe, isso é falta de autoconfiança. Então aprenda a valorizar o teu conteúdo. A gente tem uma natureza muito sábia, a gente tem uma natureza magnífica, amparo de montão. Então, que tal dar um voto, né, de crédito para esse equipamento todo? E perceber que os nossos medos, eles são preservadores, mas eles também têm um monte de mensagem para a gente, que são os medos neuróticos, né, que a gente pode muito bem trabalhar. Dividindo as expectativas, ficando mais no aqui e agora, ponderando sobre o positivo, pensando sobre o que é a sua parte. Um exemplo bem rapidinho. Uma pessoa assaltada. Ela tem a opção de nunca mais ser de lá. É altamente enorme de não ser, né? Agora veja, o que essa situação de assalto te trouxe como bagagem? Prestar atenção, não andar em certos locais, fechar o vidro do carro, etc. Então tá, vamos nos ater à aprendizagem, tá? E não ao medo, porque medo demais vai paralisar. Gente,
Muito obrigada, espero que eu tenha acrescentado, colocado algumas reflexões aí. Tem o livro Medos, Fobias e Pânico, da Lumen Editorial, que é a minha editora. Tem o meu e-mail, lourdespossato.com.br. Fico à disposição de vocês, espero estar aqui outras vezes para continuar o assunto. Obrigada, gente. Meu coração está de portas abertas para toda forma que eu houver, que a verdadeira iniquidade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por entre as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, e de seu Filho Jesus, que assim seja, graças a Deus.